E hoje eu terei a dificílima missão de conversar com vocês sobre esse clássico da ficção científica, nada mais nada menos do que o Cyberpunk Neuromancer, de William Gibson. E eu digo a dificílima porque eu simplesmente adorei esse livro. Como eu falei com vocês, é um clássico, né, desse gênero, e pensando no subgênero do Cyberpunk. Mas é muita coisa para falar, então assim, vamos lá e vou tentar fazer jus ao que esse livro merece. De antemão, já vou falar o seguinte, eu ia falar só no final do vídeo, mas eu acho importante já fazer essa observação inicial. Recomendo esse livro? Sim, como eu falei pra vocês, facilmente isso aqui vai entrar, esta obra vai entrar pros 10 melhores livros do ano e provavelmente um dos top 3. Mas, se você não é minimamente interessado nesse tópico, nesse gênero de ficção científica, provavelmente você não vai se sentir atraído pela leitura. Então, eu recomendo esse livro para todo mundo, já vou deixar aqui de início no vídeo, recomendo a leitura para todos. Mas, eu acho que você vai aproveitar mais, você vai conseguir absorver mais essa leitura, se você tiver um interesse mesmo que mínimo por esse gênero. Porque se você não tiver nem o mínimo de interesse, eu acho que você não vai gostar da leitura. Então, essa é a minha observação inicial aí para vocês. Logo aqui no início do livro, ele já, né, o nosso autor, ele já passa um panorama pra gente sobre o céu. E o céu, principalmente de Shiba City, né, que o livro ele começa se passando no Japão, né, em Shiba, que Shiba é uma província lá do Japão, e depois a gente tem acesso a um local nos Estados Unidos, que é onde eles começam a ir para a missão, né, os nossos protagonistas aqui. E aí o céu é mais ou menos isso aqui. Então ele faz uma descrição de uma TV, mas é uma TV antiga, gente, fora, né, do ar. Não é aquele listrado colorido aí que a gente, né, tem mais recente quando a TV tá fora do ar, né? Não, ele fala como se fosse um céu acinzentado mesmo. E aí, ele explica isso, né, depois no prólogo pra gente, quando ele faz uma nova edição desse livro aqui. E eu vou ler o início do livro, que eu acho muito emblemático, assim, não há nada que eu fale na introdução deste vídeo aqui que vai fazer jus, vai chegar perto ao que é ler, né, a primeira página do livro. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. Não é que eu esteja usando, Casey ouviu alguém dizer ao abrir caminho na multidão aglomerada na porta do chat. Meu corpo é que desenvolveu uma deficiência maciça de drogas. Era uma voz de Sproul e uma piada de Sproul. O Chatsubu era um bar de expatriados profissionais. Você podia beber ali todos os dias durante uma semana e nunca ouvir 2 palavras em japonês. Ou seja, você tinha muitas pessoas que já não eram do Japão. Aqui a gente tem um futuro super distópico. E perceba, gente, distópico, não utópico. É distópico porque isso aqui traz os aspectos piores ali da sociedade que a gente poderia esperar. Então, você tem pessoas que fazem de tudo para alcançar anos e anos de existência, mas não necessariamente com uma qualidade de vida boa. No meu último vídeo, né, vocês puderam ver aqui no canal, eu falei sobre Cyberpunk. Eu tava planejando lançar esse vídeo sobre esse livro antes, mas eu acabei mudando de ideia, porque eu acho que aquele vídeo prepara vocês para este livro aqui. Se você não assistiu, não tem problema, vou deixar linkado aqui, mas eu acho que é um bom complemento. Então, assim, o ideal seria assistir antes, e aí você vai ter um plano geral, né? Você vai entender conceitos sobre o Cyberpunk, e aí isso vai te ajudar aqui também neste vídeo, né? Entender certos aspectos dessa obra. Mas se você não teve a oportunidade de ver antes, não tem problema. Depois assiste, que eu acho que vai ser um bom complemento, tá? E aqui a gente tem muita droga. Então, assim, as pessoas, elas chegaram num nível de derrocada moral absurda aqui nesse livro. Então, a gente tem muitos e muitos anos pra frente aí, centenas de anos pra frente, que se passa essa história. E aí você tem esse cenário que a gente já começou a ver hoje, né? Então, assim, as pessoas fazendo de tudo para ter um corpo e um prolongamento da vida, mas não necessariamente você alcançando isso de uma forma sadia, né?
Então, a máxima que eu coloquei no outro vídeo, né, aquela frase, alta tecnologia, baixa qualidade de vida, é o que a gente tem neste livro aqui, é o conceito que o Gibson ele apresenta pra gente. O conceito, né, de cyberpunk também foi super popularizado por ele. Tem um pouco de, se você pesquisa artigos, né, tem um pouco de discordância mínima, assim, de quem realmente criou o conceito, mas tem uma conclusão geral de que o William Gibson, ele realmente cunhou esse conceito e popularizou. Então, vários dos conceitos que a gente tem referente, tanto a esse conceito principal de cyberespaço, né, quanto de cyberpunk, a gente tem a partir deste livro. Este livro foi inspiração para Matrix, por exemplo. Não é uma adaptação. A adaptação ela está sendo rodada agora, coincidentemente. Semana passada ou retrasada, a Apple TV publicou aí um teaser pra gente ter uma noção do que eles estão preparando, e não vai ser um filme, vai ser uma série, pelo que eu vi, uma minissérie, contando um pouco da história deste livro. E se você procura pelo autor, tem os tweets dele também falando sobre isso, que ele tá bem empolgado, que ele conseguiu visualizar, né, no audiovisual mesmo, o bar, né, que a gente tem aqui no começo da história, onde eles se encontram e tal. Então, a gente não tinha uma adaptação fiel à história do livro, mas a gente tem Matrix, que foi muito inspirado neste livro aqui. Então, os personagens, né, o próprio Casey e as personagens femininas principais, elas carregam muitas similaridades, não só na parte da personalidade delas, mas também do jeito de se vestir. Lá em Matrix, ela não tem os olhos de lente, né? Como a gente tem aqui, a nossa protagonista assim, né? Uma das personagens principais, porque o protagonista você pode entender como a Matrix ou o Casey, né? E vamos falar, gente, eu não vou ficar poupando spoiler, tá? Então eu vou falar aqui conceitos que são chave no final da história. E então, se você não leu ainda, ou se você prefere ler sem qualquer tipo de spoiler para ter a surpresa, eu recomendo você assistir esse vídeo depois. Fica só lá com o vídeo de Cyberpunk que eu já publiquei, que eu comentei, depois você volta pra cá. Mas então, você tem aqui o conceito, né, de Neuromancer, que no final do dia é uma Matrix. E se vocês bem lembram, né, eu reassisti agora recentemente Matrix também, e você tem toda a história de Matrix em cima dessa concepção, dessa ideia de que você tem uma realidade totalmente absurda e uma derrocada moral, e grandes corporações, né, mega corporações, elas tomaram o espaço do Estado. Então elas passam, obviamente, a agir de forma de interesse próprio, que não necessariamente muito longe disso, vai de encontro ao que é melhor para a população em geral, para sua qualidade de vida. Então, aí vem, né, aquela frase. Então, você tem, sim, uma alta tecnologia. Então, o Casey, por exemplo, aqui, ele é um cowboy, né, que é um hacker, assim como a gente tinha lá em Matrix no filme, o personagem principal também. E, bom, o Neo lá, né, no caso, o nome é diferente, como eu comentei pra vocês, não é uma adaptação lá, né? Os conceitos principais, eles foram tomados daqui e adaptados lá. Mas, enfim, trazendo um pouco de volta, né, pra esses conceitos-chave. Então, você tem essas mega corporações muito preponderantes aqui, e elas tomaram o espaço do Estado. E aí você também, em consequência, você tem uma sociedade horrível, que as pessoas não têm acesso a nada, né, de saúde, nem nada assim. E o próprio Casey, ele tava morrendo, porque ele usava droga e bebia o dia inteiro. Então, assim, ele tava já nos seus últimos suspiros. E aí vem esse grupo e força ele, né, não foi uma escolha, ele não teve uma escolha de poder trabalhar para eles. Então, ele continuava trabalhando como um hacker e aos interesses desse grupo, né. Então, ele continuou fazendo isso, e eles deram ali um pâncreas novo para ele. Enfim, ele ganhou uma sobrevida. Mas ele era muito viciado em droga e tal, a sociedade também, né? Muita gente ficava
indo até esses bares, né, frequentando os bares, bebendo muito, tendo muito acesso a drogas. E essas pessoas, né, que faziam parte desses grupos, que trabalhavam invadindo sistemas, esse tipo de coisa, eles acabavam tendo acesso a trocar de órgãos e eles iam prolongando a sua vida mais dessa forma, como eu comentei também, de forma não sadia. Mas aí você encontra aqui pessoas com mais de 200 anos, entendeu? Era essa a situação. E aqui a gente tem essa parte da droga, né, que ela passa também a ser uma apatia. Então as pessoas começam a sentir uma apatia perante a vida por conta da droga, né? Então, por exemplo, vou ler um trecho aqui que eu separei sobre isso. Quando o medo bateu, foi como um amigo que andava meio esquecido. Não um mecanismo frio e rápido de paranoia Dex, mas simples medo animal. Ele vivia tanto tempo no limite constante da ansiedade que quase se esquecera de como era ter medo de verdade. E aqui eu notei que isso é apatia diante a droga, ansiedade e medo da verdade. Eles corriam, né, da verdade em si. E aí aqui é um trecho que eu separei que fala, né, sobre a bebida também. Então, assim, é um diálogo, né? E eles falam o seguinte: e você fica andando de um lado pro outro nesse abrigo antibombas portátil construído com bebidas e estimulantes, sei. A prova de emoções mais fortes, não é? Por que você não larga do meu pé, ratos? Você viu Wade? A prova de medo e de solidão, continuou o bartender. Ouça o medo, talvez ele seja seu amigo. Ou seja, as pessoas iam ali no bar em forma de fuga, né? E aí a gente tem aqui a primeira vez falando de cyberespaço. E a gente tem o seguinte, falando da Matrix, né, já. Cyberespaço, uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de operadores autorizados em todas as nações, por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos. Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável, linhas de luz alinhadas no não-espaço da mente, aglomerados e constelações de dados, como luzes da cidade se afastando. Então você tem, né, a Matrix, que é uma realidade criada, porque a realidade em si, ela é horrorosa, né? Ela é horrível. Então você tem a Matrix criando essa realidade que não é realidade, né? É uma construção de coisas aparentemente boas, mas que não existem de verdade, né? E aqui também você tem uma linha muito tênue entre essas pessoas, elas estarem conectadas, né, dentro ali do cyberespaço e fora, vivendo, né, o que elas têm fora, o que seria a realidade. Mas é muito difícil você diferenciar, tanto na leitura quanto na própria história, o que é de fato a Matrix e o que é a realidade. Os próprios personagens, eles vão um pouco se confundindo, principalmente no final do livro, o final do livro é o seguinte: você passa a entender que tinha na Matrix, né, dentro do sistema, o Case, ele estava vivendo ali com a mulher que ele amava, a Linda, e aparentemente ele tinha morrido. Mas fora também, ele estava levando uma vida, né, que ele fazia esses trabalhos, digamos assim, sujos para esse pessoal. Que na verdade esses grupos, né, de hackers, eles também estavam em guerra. Então olha isso, você tem a camada que as megacorporações, é até curioso que a gente tem Microsoft aqui, Microsoft nem existia na época. Não é uma empresa necessariamente, mas a gente já tem aqui o conceito, é muito curioso. E tem muita gente que confunde, né, porque realmente você traz vários desses aspectos para hoje, como esse, por exemplo, que existe uma empresa muito dominante no setor de tecnologia com esse nome. Mas então você tem as megacorporações, né, dominando a sociedade, uma sociedade totalmente apodrecida, viciada em drogas, sem saúde nenhuma, um grupo que tem acesso a trocar de órgãos e a tudo isso que eu comentei, e por fim, uma guerra cibernética. Então, nesse cyberespaço, você tem esses grupos brigando por quem que vai dominar essa Matrix, que cria realidades paralelas, porque a realidade real, né, digamos assim, ela é insuportável. E aí você tem as missões, né, do Case, e aí você entra na parte que eles começam a falar muito sobre inteligência artificial. E lembre-se, gente, que esse livro aqui é da década de 80, né, ele foi escrito e publicado na década de 80, então por aí você vê o quanto que ele já
antecipa várias coisas. E ele foi publicado em 1984. Bom, na parte de inteligência artificial, a gente tem o seguinte. O Intermute é o código de reconhecimento de uma IA. Eu tenho os números de registro de Turing, inteligência artificial. Está tudo muito bom, disse Molly, mas aonde isso nos leva? A Molly é a mulher que eu falei que é uma das principais aqui, né? Que ela é toda modificada, ela tem olhos de lentes, né? Totalmente aderentes aos olhos, né? Ela não tem mais os olhos de fato. E aí, só fazendo um parênteses, né? Tem uma cena muito icônica aqui nesse livro, que é quando um outro personagem pergunta pra ela como que ela chora, né? Porque não tem como, ela tem uma lente aqui plugada no rosto. E aí ela comenta, né, como que ela chora, mas que não são pelos olhos, ela tem que salivar. E está muito bom, disse Molly, mas aonde isso nos leva? Se o Other Boy estiver certo, disse o finlandês, esta IA é quem está bancando o Armitage. E você acha que essa IA, essas coisas não têm permissão para ter autonomia? Quem manda é essa corporação mãe, essa Tesla. E aí eles começam a falar que se as IAs passaram a ter autonomia de fato ou não. E aí depois a gente vai ter alguns indícios aqui que sim, várias IAs elas foram programadas para poder ter autonomia. Aí, deixa eu procurar mais o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não vou ficar falando cada item aqui que eu marquei, porque eu fiz várias marcações, mas algum desses trechos para exemplificar, né, o que eu tô compartilhando. Aqui já mais pro final, a gente tem contato mais com essas inteligências artificiais, né, esses sistemas já programados ali para poder barrar a atividade deles, né, desses hackers, ou contribuir de certa forma, ou trair, né, os grupos que estão em guerra no cyberespaço. E a gente tem uma parte que é o seguinte: não fique alarmada, os dedos de Turgenev roçaram a pele sobre a cintura do jeans de couro. O suicídio dele foi o resultado de minha manipulação das margens de segurança de seu congelamento. Eu nunca o conheci, você sabia? Fui decantada depois da última vez em que ele foi dormir, mas eu o conhecia muito bem. Os núcleos sabem tudo, e eu vi matar minha mãe. Eu mostro isso pra você quando estiver melhor. Ele a estrangulou na cama. Por que ele a matou? O olho sem bandagem estava concentrado no rosto da garota. Eu não conseguia aceitar a direção que ela havia planejado para nossa família. Ela comissionou a construção de nossas inteligências artificiais. Ela era uma visionária e tanto. Ela nos imaginou numa relação simbiótica com as IAs. Nossas decisões corporativas tomadas por nós. Nossas decisões conscientes, eu deveria dizer. E aí a gente tem aqui essa coisa maluca, né, que é o que foi programado, as IAs tomando conta e consciência e vendo o seu passado e tendo histórias, então falando aqui de coisas bem pesadas, como morte de seus familiares e suicídio e como que as IAs foram mortas, né. E você passa a questionar o que seriam pessoas e o que as pessoas talvez fossem transformadas em IAs, então você fica tendo esse tipo de reflexão, né? E muito do que a gente tem aqui da descrição da cidade com muito neon e muito dessas luzes, né? Você tem também nos filmes e nos animes e em adaptações de outras histórias, também com essa mesma estética, digamos assim, né? Acho que é o melhor termo para falar. E aqui no final, eu separei mais duas citações, né, pra gente finalizar aqui o vídeo, que é bem no finalzinho mesmo. Na verdade, é uma parte que a gente entende um pouco melhor dessa parte de o que é a mente, né, e o que é o neuromancer. O Intermute era a mente colmeia, tomador de decisões, efetuando mudanças no mundo exterior. Neuromancer era personalidade. Neuromancer era imortalidade. Marie-France devia ter construído alguma coisa em Intermute. A compulsão que levara a coisa a se libertar, a se unir com Neuromancer, que era a personalidade dessa matriz. É muito doido isso, né, gente? Se você começar a entrar profundamente, como eu fiz aqui na história, procurei artigos, várias coisas, e reassistir os filmes, isso
você começa a relembrar de vários aspectos aqui dessa obra e a refletir cada vez mais sobre para onde a gente está indo, para o futuro da humanidade, nossa relação com a tecnologia, a dominância de megacorporações no lugar do Estado e como que a sociedade ela pode ser impactada com isso, os conflitos de interesse, as guerras que podem acontecer por conta do cyberespaço e o quanto que isso também tem a participação na vida das pessoas para elas perderem o sentido das coisas e também terem uma relação tão facilitada com o cyberespaço e hoje em dia, né, com a internet, que você passa a perder a noção do que é sua vida real e o que é você conectado, né? Então, acho que esse tipo de reflexão, leitura, e você assistir mesmo que sejam obras, né, adaptações, elas se fazem necessárias por trazer esse tipo de reflexão, ser um pouco mais crítico, né, a tudo que vem acontecendo e como que você também passa a usar determinadas tecnologias e as suas opiniões em determinadas decisões, né, da sua vida, da sociedade, enfim. E a gente tem aqui nesse texto final uma conclusão, obviamente, né, sobre tudo isso que eu tô falando para vocês e todas as reflexões que trazem esse tipo de leitura, que basicamente é o colapso do futuro no presente. De novo, isso aqui é uma distopia, não é uma utopia, então você tem um colapso absoluto, né, não é um livro esperançoso. Colapso do futuro no presente, pós-humanidade, obsolência do humano, globalização, megalópolis decadentes e sombrias, perversidade tecnológica cotidiana, orientalização do Ocidente, domínio ostensivo das megacorporações, espetáculo e consumo, vigilância eletrônica, próteses e extensões, território informacional, roupas de couro e vinil preto, fusão do sintético com o orgânico, faça você mesmo, biotecnologia, subcultura juvenis, hackers, Matrix, linguagem e gírias das ruas. Eu poderia continuar essa lista e ainda assim não encerraria a discussão sobre os efeitos teórico-conceituais, sociológicos, antropológicos e filosóficos que Neuromancer catalisou e constituiu a partir de seu lançamento na década de 1980. Isso aqui é incrível. E aí, por fim mesmo, gente. A gente tem um impacto, né, que eu falei pra vocês, mas também vou ler aqui. Nada melhor do que fazer uma referência, né, bibliográfica. Assim, o impacto e a atração de Neuromancer perduraram em um âmbito que extrapola o literário e entram na areia movediça dos fluxos de influência e das representações na cultura pop, tendo se disseminado em comerciais publicitários, histórias em quadrinhos, games, filmes, moda, música e até mesmo no comportamento das gerações que já nasceram em um mundo científico-ficcional, e no qual as distinções entre a vida real e virtual são cada vez mais tênues e se confundem a cada momento para além do bem e do mal. Incrível, recomendo, vou fazer lá uma referência para o início do vídeo, recomendo para todo mundo, né, lembrando que eu comentei lá, espero que eu tenha conseguido passar aqui 10% do que é a experiência de leitura com esse livro. De novo, reforço lá a sugestão para vocês verem também o meu vídeo sobre Cyberpunk, que complementa essa leitura, né, complementa os conceitos aqui que eu trouxe para vocês hoje. E também, em breve, vou conversar com vocês sobre Battle Royale, que não é necessariamente ficção científica, mas é uma distopia também. É bem distópico aquele livro, e também tiveram adaptações, inspirações, né, na história, enfim. Então, volto em breve também para conversar com vocês sobre Battle Royale e Mihail, que é uma ficção científica. E aí eu volto para falar com vocês e a gente encerra aí esse bloco de livros nesse tema. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo.